Lourenço. Vamos? Embora o pessoal não chegou ainda, né? O pessoal vai chegar. E boa noite a todos que estão aqui na nossa casa, sejam bem-vindos. Então nós temos aqui alguns recados. Antes de mais nada, vamos cumprimentando também nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, né, nesta noite fria, mas ao mesmo tempo aconchegante. Embora tenhamos poucas pessoas encarnadas na nossa plateia, nós sabemos que os amigos da espiritualidade já estão presentes, nos auxiliando no trabalho dessa noite. Lembramos ao público a necessidade de desligar o celular, para que assim possamos estar mais receptivos ao aprendizado da noite, né? Agradecemos a todos. E vamos também continuar dando os recados, as palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras. A evangelização infantil domingo às 10 horas, o plantão de atendimento segunda, terça e quinta a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15, sábado às 16h30. A nossa palestra também às quartas-feiras é às 14 horas. Assistência social, segundo sábado de cada mês, distribuição de cestas básicas, alimentos não perecíveis. Quem quiser nos auxiliar poderá trazer 1 quilo de alimento, leite em pó, café, arroz, feijão, açúcar, etc. Né? A cada 15 dias, aos sábados, a Casa do Caminho, através dos seus voluntários, colaboradores, faz a distribuição de lanches para moradores de rua, aqui nas imediações mesmo da casa, né? Na Avenida Cruzeiro do Sul, perto do metrô. As datas espíritas nós temos aqui assinalado, dia 30 de junho de 2002, nós tivemos a passagem, o desencarne do querido irmão Francisco Cândido Xavier, que todos conhecem como o maior médium espírita do Brasil, o mineiro do século, como era chamado, né? As nossas palestras poderão ser assistidas em tempo real e também as palestras anteriores já gravadas acessando o nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. E assim então, meus irmãos, dados os recados, vamos nos preparar para mais um aprendizado nesta noite. Sempre um tema baseado no Evangelho do Cristo, que vai nos alertar, que vai nos trazer os conhecimentos necessários, que muitas vezes nós ignoramos, como ignoramos tantas coisas, mas graças ao Evangelho de Jesus, o aprendizado sempre vai calar fundo e nós vamos sempre fazer bom uso nos momentos certos das nossas existências. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, aos Espíritos amigos, a Jesus, o nosso mestre, condutor da nossa casa, condutor do nosso planeta, e a todos os colaboradores espirituais que vêm até nós para nos auxiliar nesta noite. Agradecemos todos os cooperadores que já prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as nossas defesas, estão cada um no seu lugar, no seu posto, para nos auxiliar de acordo com as tarefas determinadas de cada um. Assim então nós agradecemos ao Pai Eterno pela oportunidade da vida, da encarnação redentora que nos é permitido através dela progredir, crescer para Deus, e agradecemos ao Senhor e ao nosso querido amigo Allan Kardec pela codificação da doutrina dos Espíritos, o Espírito cristão, que todos nós estamos tendo o nosso aprendizado, revendo todo o Evangelho do Cristo de maneira clara, cristalina, e nós agradecemos a todos os colaboradores da nossa doutrina espírita. Assim, então, nós pedimos permissão ao nosso amigo espiritual, ao nosso dirigente, para que nós possamos iniciar a nossa palestra de hoje, essa noite. Hoje vamos contar com a presença do nosso amigo Sérgio, que vai fazer por nós um tema. Qual é a obra, Sérgio? Livro dos Espíritos. É uma das obras da codificação da Lei de Liberdade, e o tema vem bem a calhar nos dias de hoje, que é a fatalidade. Então, meus irmãos, vamos prestar bastante atenção. Depois nós temos a oportunidade de fazer as colocações, as perguntas, e vamos nos ilustrando um pouquinho mais a respeito das coisas que temos dúvida. Então, nosso irmão, seja bem-vindo, seja bastante feliz. Vamos aproveitar.
Muito boa noite. Bom, o tema vem a calar fundo também nos dias de hoje, até para a gente entender alguns eventos que acontecem na nossa vida, o que acontece no mundo também nos dias de hoje. E aí nós temos aquela pergunta clássica, que a maioria das pessoas, quando querem conhecer algo mais, se perguntam. Mas, afinal de contas, existe fatalidade? Existe algo realmente que está escrito? Ou seja, algo vai acontecer ali? E o Kardec tinha essa pergunta também, e faz essa pergunta para os espíritos. Os espíritos nos esclarecem que a fatalidade só existe no momento da morte ou do nascimento. Todo o resto nada mais é do que uma escolha espiritual. Ou seja, a vida que nós levamos, a vida que nós escolhemos, ela vai ser, de uma forma ou de outra, baseada na nossa escolha, antes de encarnarmos. Então a gente tem essa capacidade e temos também essa atitude. Se a vida que levamos ela é mais difícil ou mais fácil, ela tem dificuldades ou não, isto já foi pré-requisito que nós escolhemos antes de virmos. E aí nós, no mundo, nós levamos a vida, e muitos de nós têm aquela ideia mas essa vida é um karma. Ela é difícil, eu tenho coisas acontecendo na vida que são peso. Essas coisas, que os espíritos esclarecem, são todas decisões nossas. Não tem nada escrito fora o nascimento e a morte. No meio do caminho aí, o que acontece na maioria, mais das vezes, são coisas que nós agimos na nossa vida para que isso aconteça dessa forma. E aí temos também aqueles casos, se a gente for estender o conhecimento, vamos pensar, tem pessoas que a gente conhece que parecem perseguidas, né, pela fatalidade, parece que tudo de ruim acontece com ela. Pessoas que a gente fala, as pessoas estão numa situação difícil que vai se deteriorando, vai piorando, aí ele tem um problema, é mandado embora, a esposa vai embora, os filhos abandonam, os amigos vão embora, fala, nossa, que situação difícil, isso aí é uma fatalidade? Não. Isto são atitudes dos espíritos que levam ele a viver dessa forma. Exemplo claro disso. Se nós, em algum momento da nossa vida, nós escolhemos uma vida mais difícil, porque, por exemplo, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu vou sofrer as consequências dos meus atos, do meu ato. Mas aí eu vou ter dificuldade de arrumar emprego, eu vou sofrer com isso. Então é o karma? Não. Eu decidi não estudar, eu decidi não me preparar para o mercado de trabalho, a decisão é minha. O que acontece muitas das vezes é que muitos de nós, por termos em outras encarnações, mas não é o caso geral, muitos de nós em outras vidas, nós, por abusarmos do poder, do dinheiro, das facilidades da vida, nos impomos, e aí não é castigo porque a decisão é nossa, nos impomos em determinadas condições de vida nas quais somos limitados. Nós nos limitamos, então nós queremos uma vida um pouco mais dura, mais difícil, numa determinada condição e situação. E a gente se insere naquela condição. Ou seja, uma vida em que nós temos dificuldades para tudo. Por quê? Porque para o nosso aprendizado naquele momento é melhor. Em algum momento no passado, quando tivemos os bens, tivemos as coisas fáceis, nós aproveitamos mal. Então nós nos inserimos muitas vezes na vida, porque é o melhor para que nós possamos aproveitar melhor a vida na carne. A vida como encarnados. Não é em nenhum momento a fatalidade. E mesmo ali, existe uma abertura na qual o espírito pode até vir numa condição difícil, numa situação em que é difícil para ele estudar, é difícil para ele ter um bom emprego, porque é difícil, porque a condição de vida que ele leva, o lugar que ele nasce, mas mesmo ali o espírito tem livre-arbítrio para mudar isso e mudar a sua própria vida. E crescer, mesmo materialmente. Por incrível que pareça. Por quê? Porque por mais que o espírito espere, ou que seja colocado numa condição difícil, é dele a liberdade de mudar a sua condição.
não fatalidade. Não vai acontecer do caso, ele nasceu numa condição, vamos lembrar aí dessa novela que está fazendo muito sucesso, ele é Darlet, ou ele nasceu para sofrer, ou ele é intocável. Condições dessa não podem acontecer, até porque o espírito tem livre-arbítrio para mudar a todo momento a sua condição. Ninguém nasce numa situação para viver inserido nela toda a sua vida. Sempre é uma condição nossa. A gente tem a condição e nós temos a inteligência, nós temos as oportunidades para mudar a todo momento o que nos cerca. Em nenhum momento, mas eu estou nessa vida porque minha família me pediu. Muito comum, teoria da psicologia, né? A mãe castradora não deixou que o filho crescesse, então o filho cresce culpando a mãe ou o pai. Mas eu não tive condições na vida porque minha mãe ou meu pai. E os espíritos falam, a condição é sua. Porque você tem que agradecer, independente da mãe e do pai que teve, a vida que tem. Porque quem deu oportunidade para nascer, quem foi? Foi aquela família, foi aquela mãe, foi aquele pai. Então nós não temos nem condição de jogar a culpa no passado, porque o livre-arbítrio pertence a nós, independente da nossa condição em vida. Independente do lugar que nasçamos, independente dos pais que tenhamos. É nosso. Nós temos essa condição. Mas acontece também de haver pessoas no nosso meio que também sofrem perigo de vida constante. Uma hora bate o carro, ele está no ônibus cai no precipício. São pessoas que vivem em perigo, e a gente fala, e o Kardec fez a pergunta lá atrás também, e pessoas que vivem em perigo constante, é uma escolha, ou seja, é fatal, vai acontecer, ou seja, ele está predestinado a sofrer sempre acidentes na vida? Não. Acontece o seguinte, muitas das vezes nós fazemos escolhas difíceis na nossa vida porque queremos. Por exemplo, se eu sou um desleixado no trânsito, e eu vou dirigir de qualquer jeito, a tendência é que eu bata o carro a qualquer momento. Ou se eu ando de moto, ou se eu não presto atenção no trânsito e ando no meio do trânsito, a decisão é minha. Eu estou indo lá no meio, eu estou sofrendo um acidente constante e estou provavelmente... Muitas das vezes o que acontece é que nós agimos dessa forma sem perceber. Ficamos nervosos ou no trânsito, ou no ponto de ônibus, em qualquer situação, e somos levados constantemente a sofrer determinados acidentes na vida por atitudes nossas. Não é algo que está fora de nós. A tendência nossa é sempre achar que a culpa está fora e não dentro. Se algo acontece, algo está além do meu controle, porque eu não posso controlar o que está acontecendo na minha vida. Negativo. Tudo, a maioria das vezes, está no nosso controle. A nossa atitude, o nosso pensamento, a nossa ação durante o dia a dia é que vai fazer com que a nossa vida mude ou não mude. A nossa ação na vida é que vai fazer com que a gente seja propenso a sofrer acidentes constantes ou não. Mas o que acontece, de forma geral, é que, e os espíritos esclarecem isso, é que os grandes eventos, os grandes acidentes, esses sim, são causas indeterminadas. Esse avião que caiu recentemente, vamos lembrar lá no André Luiz, ainda no nosso lar, num caso que aconteceu muito parecido, que o André Luiz está lá no nosso lar, um avião cai, bate lá no rochedo, e cai, e o André Luiz vê a situação, as pessoas desencarnam todas do avião, e o pessoal do nosso lar vai resgatar esses espíritos. E o mentor ainda fala para o André Luiz, André Luiz, essas pessoas aí que acabaram de sofrer o acidente aí no avião, pode ver que a maioria, boa parte delas tem comprometimento com o passado, muitos deles, e ainda falou, muitos deles fizeram com que pessoas sofressem exatamente a forma que eles estão sofrendo. Jogaram pessoas no precipício ou se suicidaram e tiveram que, nesse momento, passar por essa condição. O André Luiz fica estarrecido, mas tinham que passar. E como é que se faz para acontecer isso? O mentor fala, quando o espírito nasce, a fatalidade já está predestinada em nós. Morte, ou seja, o momento fatal, o dia fatal da nossa morte, a gente já sabe. A gente não sabe com lembrança, mas a gente tem insight disso. Todos nós. Um exemplo claro disso é que toda pessoa que está muito próximo de desencarnar, e nós vemos isso nas nossas experiências diárias, sabem, dão um toque, ligam para os amigos, avisam, e a gente tem aquela sintonia do tipo, nossa, é como se ele já soubesse, e sabia. Nós sabemos sim. O dia do nosso desencarne a gente sabe, está gravado no espírito. Antes da gente reencarnar, a gente já
teve uma pré-ciência disso. A gente vem não com a lembrança disso, até porque ninguém vai ficar lembrando quando vai morrer. Mas a presciência já está inserida no nosso espírito. O espírito é o verdadeiro ser, somos nós eternos. O ser encarnado somos nós sem lembrança eterna. Então nós temos medo, porque nós temos medo do desconhecido. Quem tem medo da morte somos nós encarnados, não o espírito. É por isso que as pessoas, muitas pessoas mais esclarecidas, mais espirituosas, mais até elevadas, por saberem, muitas vezes delas sabem o dia da sua morte, muitos sabem, olha, eu sei sim, não tem medo nenhum, mas aí é a proximidade do esclarecimento espiritual da pessoa que a faz não ter medo da morte. Ela tá já está distante do ser encarnado que somos nós. Nós somos ainda muito pegados ao plano material. Então, para nós, para a maioria de nós ainda, nós não temos ainda o conhecimento além por nossa vida material. Então o medo está inserido na nossa condição atual. Quando nós vemos um acidente como tsunami, um acidente como 11 de setembro, um acidente como esse avião que caiu indo para a França, nós temos a nossa percepção atual. A percepção espiritual é outra. Espiritualmente, eles sabem exatamente por que aconteceu cada um desses acidentes e por que foi necessário acontecer dessa forma. Dentro dessa lei de causa e efeito, esqueçamos a fatalidade sim houve ali porque havia necessidade, vamos lembrar sempre, só existe fatalidade no nascimento e quando a pessoa desencarna, então ali houve fatalidade sim. E o que acontece? Todas as pessoas envolvidas já nasceram predestinadas a isso. Simples assim. Tiveram sua vida, fizeram família, montaram negócio e foram inconscientemente levados a naquele dia estarem ali para acontecer. Tanto é que teve muita gente que perdeu esse voo. Não estava no seu dia. E outros conseguiram o voo na última hora. Estava no seu dia. Então o que acontece é que nós achamos que foi um acidente, porque não está dentro da nossa percepção. Mas dentro do mundo espiritual não é um acidente. Todos os grandes eventos vão acontecer, queiramos ou não. Na nossa vida, a gente sabe, os espíritos esclarecem o seguinte também. Muitas vezes em sonho, ou mesmo, a gente tem percepções de acontecimentos. Esses acontecimentos são lembranças espirituais? Muitas vezes são. Muitas vezes vem no sonho, ou vem numa percepção, no insight. Quem tem muito esse insight são as mães, né? Quando o filho vai para algum lugar, a mãe tem aquela percepção, não vai. É um insight natural. Muitas das vezes a mãe, ela tem aquela percepção de saber que algo pode acontecer. O filho não vai achar que a mãe está viajando, não vai ligar muito para isso e coisas desse tipo. Mas o que acontece é que nosso espírito, nós espíritos, aliás, né, nós somos espíritos, nós espíritos, muitas vezes conectamos com acontecimentos e podemos evitá-los sim. Mas isso é permitido, porque muitas das vezes alguns acidentes que são provocados por nós não deveriam acontecer daquela forma, por isso que temos o insight. Somos levados muitas vezes a acontecer coisas trágicas no meio do caminho, sem perceber pela nossa atitude, nossa falha moral, nossa má conduta, e nós somos levados e arrastados a isso. Então vem o insight, alguém muito próximo fala para a gente, não fazer aquilo naquele dia, um amigo, nossa mãe, alguém liga, manda um e-mail, a gente lê uma mensagem, e muitas vezes nós não temos a percepção disso. E acaba acontecendo muitas vezes o pior. O que acontece então? Se existe a fatalidade no nascimento e na morte, vamos pensar, ora, e se a morte lá está para acontecer, adianta então a gente se precaver dos acidentes? Adianta sim. Porque não é porque nós estamos previstos para morrer daqui a 30, 40, 50 anos que nós não podemos sofrer acidentes graves antes disso. Mas ainda, quem disse que por o fato da morte não estar premente agora, que nós não podemos, por um acidente de má conduta nossa, desencarnar agora? Tem uma história do irmão X interessante, de um palestrante muito bom. Ele vidente, conversava com o mentor dele, dava as palestras, lotava as casas espíritas, e o mentor ainda falou, olha, o seu trabalho ainda vai para 40 anos dentro da seara espírita. Ele muito espirituoso, nossa, muito bom, e gostava de um bom garfo, né?
E comia e dava palestra, e comia de tudo e dava palestra. E os irmãos, preocupados com a saúde dele, meu irmão, você não está exagerando na alimentação? Não, meu mentor disse que eu tenho trabalho para 40 anos, não é para agora. Dia chegou em que ele teve um infarto, desencarnou. Chegou do outro lado, mas assustado, né? Mas encontra o mentor do outro lado. Mas meu trabalho não era para daqui a 40 anos. Como é que eu desencarnei agora? Porque você quis, meu irmão. O seu trabalho numa vida normal seria realmente viver esses 40 anos. Mas a sua atitude atual levou você a diminuir esse seu prazo. Muitos de nós fazemos isso. O Emmanuel comenta algo. Ele diz que a vida humana naturalmente se estenderia para mais de 200 anos. A nossa atitude, pensamento, ação e coisas do tipo minimiza isso e vai minimizando até que a gente quase não tem esse ciclo de vida muito distante. Porque nós, na nossa ação, na vida, nós deterioramos o corpo. Por quê? É muito simples. A maioria das doenças, a medicina hoje concorda com isso, é provocada pela nossa própria atitude mental. O excesso de preocupação gera as doenças psicossomáticas que acabam gerando alteração no metabolismo e o nosso corpo sente isso. Se nós não controlamos a nossa ira, a nossa raiva, o que acontece? Se eu não gosto de pegar fila, toda vez que eu estou numa fila, eu estou bombardeando o meu corpo. Doença, pressão alta, problemas cardíacos, vão vir sim com o tempo. A doutrina espírita ela já vem nos ensinar a nos transformar. Se não há transformação, nós simplesmente continuamos vivendo exatamente como vivíamos antes, bombardeando o corpo, diminuindo o nosso ciclo de vida. Dentro das capacidades do ser humano está a capacidade dele se orientar melhor. O que acontece? Não existem pessoas no mundo que a gente fala, nossa, tem pessoas que parecem que são muito azaradas, parece que tudo acontece de errados com ela. As pessoas parecem que nunca dá certo em nada. Será que isto está escrito lá, tudo dá errado? Não. As pessoas são mal orientadas mesmo. A grande maioria de nós se orienta mal na vida. Se orienta mal quando arruma um emprego, se orienta mal quando arruma um casamento. São mal orientadas na sua própria vida pessoal. Por quê? Porque leem pouco, refletem pouco sobre a vida, não pensam muito em mudanças dentro do seu ser interior. Então o que acontece é que nós somos arrastados pela vida. O que acontece? Tudo de errado vai acontecer por má orientação nossa. É natural. Se eu não traço um plano, pega uma empresa. Empresa sem plano afunda. Empresa que não tem planejamento de curto, médio e longo prazo afunda. A nossa vida deveria ser tratada como uma empresa. Quem de nós tem planejamento para curto, médio e longo prazo? Quem de nós fez algum planejamento desse? Deveríamos. Porque nossa vida é pautada em ação. Se nós não fazemos ou executamos essas ações, nossa empresa afunda. É muito simples isso. Então as pessoas que têm essas grandes dificuldades, não é karma não, essas pessoas que sofrem os problemas da vida, tudo é difícil, falta de orientação pessoal, só isso. Assim como aquelas pessoas que nós conhecemos, que dão muita sorte, nossa, as pessoas parecem que nasceu voltada para o sol, as coisas acontecem, tudo de bom para a pessoa, são pessoas que orientam bem a sua vida, só. Não é sorte ou azar. Simplesmente orientação pessoal. A pessoa é centrada, muito provavelmente tem um plano de vida, quer chegar a algum lugar, faz ações na sua vida baseada em conhecimento, não baseada em instinto apenas, muda quando precisa, altera caminhos quando tem necessidade e vai caminhando sempre para frente. Não é sorte ou azar. Não existe fatalidade naqueles que sofrem muito ou aqueles que sofrem pouco. Existem pessoas que simplesmente orientam muito mal sua vida e as pessoas que orientam bem sua vida. Só. Mas também, nós não vamos esquecer que existe, e essa pergunta o Kardec até fez, e as pessoas que parecem ter realmente sorte no jogo. As pessoas sentam num bingo e ganham tudo. As pessoas sentam na loteria e ganham constantemente. Vamos lembrar o caso, quando no Globo Repórter passou um rapaz que tinha ganhado 4 vezes na loteria. Perdeu tudo.
Esse é um outro caso, né? Porque se a gente não se prepara mentalmente para o que vem na nossa vida, a gente realmente volta ao estado que a gente estava antes. Que é o caso desse senhor, que estava pobre de novo pela 4ª vez. Estava lá jogando, provavelmente ia ganhar de novo. Mas o que acontece nesses casos? Os espíritos nos esclarecem que muitas das vezes nós somos colocados em situações dessa por provação também. Facilidades. Por quê? Muitas vezes, a gente tem que ser provado mesmo em certas facilidades, coisas que vêm fácil. Será que nós vamos conseguir nos conduzir bem tendo uma vida farta? Será que vamos conseguir bem com as coisas muito fáceis vindo para nós? Isso pode acontecer. O que aconteceu também recentemente foi foi um trabalho que foi apresentado, creio que na TV Cultura, de um físico, falando sobre física quântica, que tem a ver muito com essa coisa da sorte no jogo, em que o pesquisador ele disse o seguinte: ele pegou um computador e colocou ele para imprimir zeros e uns. Só zeros e uns. E aí ele pediu para as pessoas contarem, pela média, zeros e uns ia dar 50%, 50% de 1. E realmente acontecia isso. Todas as vezes que ele imprimia, dava lá, mas se ele imprimisse 1000 zeros e 1, ia dar mais ou menos 500 zeros e 500 uns. Quando ele imprimia 2000, dava mais ou menos 1000 zeros e 1000 uns. Ou seja, ficava sempre na média. É o que esse pesquisador fez? Ele pegou, imprimiu tudo, ninguém pôde ver o número impresso. Ele simplesmente, quando era impresso o papel, ele travou todos, ninguém sabia o resultado, já estava impresso. Pegou alguns ditos médiums, são pessoas paranormais, que ele dizia, e falou para essas pessoas: eu vou abrir esse envelope, mas eu quero que você olhe para esse envelope e mentalize 1. Eu quero que você mentalize 1. Já estava impresso. E esse paranormal ficou lá mentalizando 1 e 1. Quando eles abriram os envelopes, não é que estava tudo 1, não, porque isso não existe milagre, não. O que acontecia é que 70% dos números impressos eram 1. Mas já estava impresso. Como pode acontecer isso? E aí ele usou esse exemplo para explicar o seguinte: faz-nos pensar o que é a realidade. E ele dizia na entrevista dele: será que realidade é o que nós vemos ou o que nós acreditamos? E nós aqui aproveitamos até a deixa dele para dizer exatamente isso. A realidade à nossa volta é realmente essa cadeira, essa mesa, ou o que nós acreditamos estar vendo nesse momento? Porque pessoas que têm tanta fé em determinados eventos, que esses eventos realmente acontecem na sua vida. Sorte ou azar é crença. É só para isso. Então a experiência leva-nos a mostrar isso. Pessoas que tendem a reclamar demais na vida vão ser azaradas, porque elas acreditam nisso. E pessoas que tendem a buscar pensamentos grandiosos, criativos, acreditam nela, tendem a ter mais chance na vida. Por quê? Porque a realidade, e não somos nós que falamos isso, vamos pegar emprestado do budismo, né? Buda fala isso. A realidade, ela é espelho da alma, ela está inserida na consciência do homem. Quando o homem acredita, aquilo se torna real. Precisamos da física quântica muitas vezes para explicar isso de forma palpável. Mas dentro da doutrina espírita, sempre para desmistificar isso, falamos o seguinte: a sorte ou o azar é nada mais do que uma crença humana. Se eu acreditar nisso, isso passa a ser verdade para mim. A fatalidade, de forma geral, ela não é resultado final da nossa vida, a não ser na morte. Ela é explicação de muitos que descreem de si mesmos. Muitos de nós usamos isso como desculpa, pela vida que levamos, pela falta de chance que temos na vida, pela dificuldade que a vida se impõe para colocar isso como algo fora da nossa realidade. Difícil é, muitas vezes, nós começarmos a acreditar e crer que tudo, 99% das coisas da nossa vida, nada mais é do que uma atitude pensada nossa, seja na família. E aí vamos um pouco antes, né? Aquela nossa desculpa psicológica do tipo, aquela mãe
aquele pai que deu pouca chance para aqueles filhos, fez com que ele tivesse pouca chance na vida. Aquela escolha de nascer na família parte do espírito, não vamos esquecer disso. O espírito este que muitas vezes está reclamando naquela família. Mas é ali que ele escolheu nascer, sim. Muitos de nós, esquecidos disso, falamos, mas não pedimos para nascer, a gente só esqueceu disso. Pedimos sim, e de preferência ali naquela família, porque é o melhor lugar para nós podermos evoluir. A partir dali, a partir do nascimento, porque a fatalidade do nascimento, ela só é fatal porque foi uma escolha nossa também. A partir do momento que nascemos, não importa o caminho que trilhemos, tudo depende de nós. Tudo. Se sofremos muito mais riscos na vida, é uma escolha nossa. Pela profissão que nós escolhemos, pelo estilo de vida que levamos, ou muitas vezes por uma escolha anterior para que aquilo se dê na nossa vida. Mas sempre é uma escolha nossa. E se temos facilidades na vida, é a busca interior, é a nossa transformação, aquele relacionamento que nós buscamos na vida. Aquilo depende única e exclusivamente da nossa atitude. Só. Todo o resto, estamos perto do Dia dos Namorados, né? E aí a gente vai lembrar que, não vamos falar de alma gêmea, porque o Emmanuel teve que escrever um livro sobre isso para as pessoas entenderem o que ele quis dizer como alma gêmea. Que ninguém nasce pela metade, mas a consequência, e não fatalidade, de encontrarmos alguém que nos complete, não é fatal não. Isso muito provavelmente já está pré-escrito até antes, porque foi uma combinação espiritual. Eu e você vamos ter uma vida em comum na Terra, porque nós precisamos. Muitas das vezes porque nós deixamos débitos atrás lá que precisamos complementar. Vamos e vem o estímulo da paixão. A paixão não é amor, ela é uma necessidade espiritual para reencontro. É por isso que quando a gente se apaixona, a gente perde a noção do mundo, o coração dispara. Tem um médico que fala que paixão é meio doença, né? Porque todos os estímulos da paixão é de um doente, né? O coração, a pessoa fica com febre, ela destempera, é como se estivesse doente. Mas isto é uma necessidade espiritual para que haja um enlace. Aí depois que as pessoas se enlaçam, aí começa o karma. Vamos falar sério. Não o karma no sentido do sofrimento, mas de uma necessidade espiritual de haver amor. O amor é criado, ele não vem de fora. As pessoas que tendem a achar que o amor é algo externo, ainda estão buscando algo que não existe. O amor, ele é criado por nós. Uma figura muito interessante nos falou certa vez, e nós sempre repetimos quando podemos, o seguinte: nós optamos por amar, e a gente ama e fica com a pessoa. Quando a gente não opta por amar, a gente só fica enquanto dura a paixão. Depois a gente separa, porque, afinal de contas, né, está em moda, não preciso viver junto. Mas o amor é criação nossa. Não é de fora, não depende de quem está fora de nós, não depende de nada, só de nós. Inclusive isso. Não existe fatalidade na paixão também não. Só para lembrarmos disso. Eu me apaixonei porque eu olhei para a pessoa. Porque ele estava passando naquela esquina. Muito provavelmente, se era aquela pessoa, estaria passando ali, ou no outro dia passar no mesmo lugar, e um dia a gente ia se encontrar. Não tem jeito, a gente não foge disso. E existe um gatilho interior nosso, né? Porque se a gente está fadado a encontrar a pessoa, existe algo lá que já está programado. Quando a gente encontra, o gatilho dispara e a gente se apaixona. Aí casa e vai ficar junto e vamos viver uma vida em comum. E aí, a partir daí sim, vamos esquecer a fatalidade. Criar amor. Isso é evoluir. A gente viver em comum com a pessoa e a partir dali não depender da paixão para que aquilo continue, mas criar laços de amor para que aquilo perdure. Muita paz a todos. O senhor quer fazer alguma colocação? Eu tenho mais 1 minuto. É 1 minuto cada um, hein? Pois não. O senhor é da casa, o senhor espera. No final eu deixo o senhor falar um pouquinho também. Estendi demais. O senhor estava dizendo que geralmente algumas pessoas elas limitam a vida. Uhum. Eu queria saber se nesse caso é encarado como suicídio para o espiritismo. É que o suicídio é uma coisa mais drástica, né? Quando a pessoa realmente
ela dá fim na sua vida? Essa é a pergunta? Quando ela realmente... Na verdade ela está dando fim, mas, sei lá, às vezes inconscientemente, se matando de comer para sofrer um infarto. Queria saber se nesse caso é encarado como suicídio, ainda que seja inconsciente. Exato, boa pergunta. Dentro do termo da fatalidade, vamos também nos reportar a André Luiz lá no nosso lar, porque ele desencarna como suicida, doente, porque ele se envolveu em problemas amorosos e acabou ficando doente e acabou desencarnando. O que acontece é que a maioria de nós, encarnados, maioria, desencarna como suicida. Por quê? Por comer demais, excessos, sexo, droga. Muitas das coisas que a gente às vezes não percebe que está fazendo, está poluindo a mente por noticiário, por coisas que desgastam o cérebro, desgastam o corpo. A grande maioria de nós, pouquíssimos de nós, provavelmente, tem condição de sair nessa vida com o lastro de vida que foi programado. Realmente, a grande maioria de nós não vive aquilo que deveria. Obrigada. Quanto à profissão, né? Isso já é determinado, é uma tendência que o espírito tem, né? Agora, se ele sair fora dessa tendência, ele se dá mal, né? Isso. Essa questão também é trabalhada até no livro dos espíritos da profissão, que ele diz o seguinte: a predisposição é espiritual. Nós temos predisposições que vêm a nós naturalmente, por capacidades e condições que a gente sabe que pode fazer. Um exemplo claro, tem pessoas que têm uma capacidade fantástica para ser marceneiro e vai ser cantor. Ele é um péssimo cantor, mas ele quer cantar. A predisposição espiritual dele para ser marceneiro, aquilo que vem naturalmente, não foi aproveitado. Ele vai cantar ou vai ser poeta. Péssimo poeta, ninguém vai comprar os livros dele. Péssimo cantor, ninguém vai ver o show dele. O que acontece com uma pessoa dessa? Sofre na vida as condições e as consequências do seu ato. Mas aí não é, ele deveria ser cantor, ele deveria ser marceneiro. Foi uma escolha dele. E sofre com isso. A gente vê história de pessoas que pintam quadros e morrem na miséria. Não estava escrito, é que foi uma escolha pessoal. Ele resolveu viver daquela forma. E não adianta a gente achar que o universo conspirou contra ele. Foi uma decisão da pessoa. Não tem jeito. Que é melhor ser um bom mecânico do que um mau poeta, né? Porque você sendo bom na sua profissão, você ganha o que você quer, você faz o que você quer com gosto. É isso aí. Boa. Bom ditado. E é pura verdade. E a influência que tem os espíritos sobre as pessoas, conforme fala no livro dos espíritos, também não podem mudar certas atitudes das pessoas e leva as pessoas a cometer certas coisas que ela normalmente não poderia cometer, porque ela se afinou, qualquer coisa assim? Quanto a isso, a gente sabe que nós sofremos dos dois lados. Vamos lembrar aquela figura do anjinho e do diabinho do lado? E realmente é assim que acontece. Quando estamos prestes em situações difíceis, o espírito bom está do lado, nos incentivando. Só que ele não pode alterar por conta dele a nossa atitude. Então, ele, no máximo que vai fazer é nos incentivar para fazer algo bom. Ao mesmo tempo, de acordo com a nossa sintonia, vamos sofrer influência daquele espírito não tão bom, que vendo algo que pode acontecer, nos levando, nos arrastando muitas vezes para condições ruins, ele aproveita da nossa condição de sintonia mental para nos fazer sofrer atos que não sofreríamos se tivéssemos tomado uma atitude melhor. Mas o que acontece é que, de um lado ou do outro, a decisão é nossa. Nós sofremos influência, sofremos influência, por exemplo, no cafezinho da empresa lá. Quando a pessoa vira para mim e fala, fulano falou mal de você. A nossa atitude vai depender daquilo que nós acreditamos e vemos. A pessoa só deu o recado. A partir dali a decisão é nossa. Não adianta a gente ir lá e brigar com a pessoa e falar, estou brigando com você porque fulano ou fulana me falou que você falou mal. A decisão é nossa, sempre, em todo momento. Voltando àquilo que o senhor falou, antes de reencarnar, nós temos uma programação, né? Você vai fazer isso, você vai seguir tal profissão.
Mas quando chega aqui, como é que a gente não segue? Quando você passa para vir para se materializar, reencarnar, há um esquecimento, né? Então você não chega a ter uma sintonia assim, tipo de uma intuição do que você deveria fazer. Quer dizer, você não cumpre a programação. O que acontece no mais das vezes é que realmente a gente tem uma programação, nós temos a predisposição espiritual para as profissões e para uma atitude aqui na Terra, encarnados. O esquecimento é uma bênção, porque muitas das vezes a gente vem numa situação tão difícil e por que o esquecimento? Muitas vezes nós vamos nascer numa família e que aquela família a gente fez sofrer muito no passado. Graças a Deus que a gente veio esquecido, e eles também. E o que acontece? Vem através da predisposição natural. Nós somos muitas vezes arrastados para aquelas condições que seriam o natural nosso. O problema é sempre nós. Nós somos muitas vezes sugeridos, chega até nós as condições para a nossa mudança, a nossa atitude no mundo. Nós, por exemplo, estamos fazendo uma coisa, acontece muito, eu dou aula numa faculdade e vemos alguns alunos em que, em determinada fase do ano, ele chega e, olha, eu descobri que não é isso que eu quero. Por quê? Porque ele estudou, mas a predisposição está lá firme e forte. Em contato com outros meios no meio acadêmico, ele descobriu ali, porque está nele. Não, o que eu quero é aquilo. E muitas das vezes o que acontece é que a gente já sabe o que a gente quer, mas nós muitas vezes seguimos a orientação, porque o pai é juiz, a mãe é médica, o irmão é engenheiro. Nós não vamos atrás da nossa orientação, seguimos a orientação daqueles que a gente acha que é o nosso caminho. Brigamos muitas vezes com a nossa condição natural e a gente vai seguindo o caminho dos outros, sofremos também por isso. Ok, obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? E a pergunta, esse campo aí tem pergunta até amanhã cedo, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, surgir alguma dúvida, o Serginho vai ficar mais um pouquinho aí, né? Aí nós podemos. Muito bem, meus irmãos, já que nós já aprendemos um pouquinho, agora vamos também fazer a nossa parte, através das nossas vibrações. Vamos colocar nossos pensamentos nessa nossa humanidade, pedindo a Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, que atenda todos os nossos irmãos de humanidade, aquelas criaturas que não teve e não têm a mesma oportunidade que nós temos nesses momentos, pequenos intervalos, onde nós podemos nos refazer através da ajuda espiritual que nós recebemos, da mudança e da renovação também dos nossos pensamentos, através do aprendizado, todo lastreado no Evangelho de Jesus, que nos toca de perto, que nos toca intimamente o nosso espírito, que é imortal, que é criado por Deus, para nós crescermos. Então nós agradecemos a nós e gostaríamos que todos os nossos irmãos pudessem ter nesse momento, nem que fosse um pequeno refrigério, que os espíritos amigos pudessem levar essa paz, essa tranquilidade, essa alegria íntima que nós estamos recebendo para todos os nossos irmãos de humanidade, todos os países, todos os locais de conflitos, que pudessem os nossos irmãos, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir milhões de criaturas, que pudessem ser tocados também, sensibilizados, para que tivesse atitudes mais cristãs, mais humanas, que pudesse cuidar melhor do seu povo, doar de si, tudo aquilo que eles puderam receber. Que Jesus ampare e proteja todos os homens de boa vontade que estão no mundo com a responsabilidade
de levar a paz e levar a condição de vida a todas as pessoas. Nós vibramos pelos irmãos nossos que se acham enfermos, dos hospitais, pedindo a proteção das equipes médicas e espirituais, que possam atender a todos aqueles que estão passando por dificuldades, iluminando o coração de todos os servidores desses locais, para que o trabalho seja feito com muita humanidade, com muito amor. Nós vibramos por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, aqueles irmãos nossos desempregados, procurando um meio de subsistência, que eles possam ser atendidos, que haja muita luz, que a ajuda chegue através dos corações bondosos, e que nós, nas nossas oportunidades, possamos também prestar esse benefício aos nossos semelhantes, da maneira que pudermos, sempre com o nosso coração voltado para os ensinos de Jesus. Nós vibramos pelos lares, vamos voltando nossos pensamentos para os nossos lares, pedindo a proteção a todos os nossos familiares, aos nossos pais, aos nossos irmãos, esposo, esposa, enfim, todos aqueles que fazem parte da nossa família. Que Jesus ampare e proteja, que todos eles possam, todos nós possamos nos compreender sempre melhor, uns perdoando os outros, uns sabendo, principalmente como nós temos conhecimento da necessidade que temos de nos entender com aquelas criaturas que são espíritos amigos, ou muitas vezes tivemos alguma pendência, mas por isso estamos todos juntos. Em nome de Deus nós pedimos a proteção e o entendimento e a compreensão no seio de todas as famílias. Nós vibramos também por nossa juventude, pedindo a Jesus que ampare todos os nossos jovens, para que eles vençam todas as suas dificuldades, principalmente da dependência química, de todos os vícios que atrasam a sua caminhada evolutiva. Que Jesus ampare e proteja a nossa juventude, proteja e esclareça também aqueles irmãozinhos nossos que estão aprisionados, para que durante o sono físico a espiritualidade possa também ajudá-los a amenizarmos suas dores, as suas decepções, evitando que haja os conflitos, as fugas, enfim, todo aquele tipo de coisa que nós vemos normalmente. Que Jesus ampare e proteja todos os trabalhadores da sua seara, todos os núcleos espíritas cristãos, ou seja, qual credo que for, todos aqueles que estão imbuídos do processo de amar o próximo como a si mesmo, conforme ensinou Jesus. Nós agradecemos então nossos amigos espirituais, agradecemos aos médicos bondosos da espiritualidade que têm nos atendido, e que possamos nos preparar também para receber agora o auxílio e assistência espiritual que viemos aqui buscar. Então nós vamos pedir licença ao nosso dirigente espiritual para darmos por encerrado o nosso trabalho até esta parte.